Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No Faça e Venda com a equipe da Fabi Rodrigues, especial Natal, nós vamos aprender a fazer essa peça decorativa. Para isso, nós vamos utilizar uma lata de molho de tomate ou um vidro de geleia. O que vocês tiverem, vale a pena reciclar. Então, nós vamos passar um primer em spray, aguardar a secagem para que a tinta possa aderir nessa superfície. Então, se vocês quiserem um vermelho mais vivo, como eu utilizei nessa peça, esse é um vidrinho de geleia. Eu tô utilizando a cor romã. Ou se vocês preferirem um vermelho mais queimado, pode utilizar a cor cereja. Então, nós vamos pegar a tinta na cor desejada, vamos hidratar o pincel e passar essa tinta na superfície. Então, eu passo bem, esticando essa tinta e aguardo a secagem. Depois da secagem, vou passar uma segunda demão e se estiver ok, aí a gente pode utilizar. Se vocês acharem que ainda tem alguns pontinhos falhos, passa a terceira demão. Agora, com a massa tingida na cor doce de leite e branco, nós vamos cortar os gingers. Esse é o kit ginger. E vou usar o maior, tamanho maior do kit. Vou sovar bem essa massa. E vou abrir com a régua de 6 milímetros. Abro bem essa massa. Vou passar um creme Nivea na minha bancada para que não grude. E com uma escovinha, eu vou texturizar levemente essa massa. Eu não quero muito texturizada, então eu vou bater bem pouquinho na massa. Só para ficar uma leve textura. Pego um pouco mais de creme Nivea e agora eu passo no cortador. E corto a minha peça. Com uma estequinha agulha, eu tiro todas as rebarbas. Alisa com cuidado, para deixar uma peça bem acabada. E agora, a gente vai marcar o sorriso. Então, eu pego o marcador da Blue Star e faço o sorriso. Como esteca a agulha, eu vou furar o local que eu vou colocar os olhinhos. Então, eu tomo por base aonde termina o sorriso. Essa é a pérola de 2,5 milímetros. E aí, eu coloco no buraquinho que eu marquei e afundo. É bom deixar essa peça secar pelo menos de um dia para o outro para a gente dar continuidade. Agora, com o kit Natal de 4 centímetros, eu vou cortar um ginger um pouquinho menor e vou cortar esse glacê que fica em cima da cabecinha do ginger. Abri novamente a massa com a régua de 6 milímetros, na cor doce de leite, e vou tirar esse ginger. Aliso bem, não esqueça de passar um creme Nivea antes no cortador. Dou pequenas batidas com a escovinha para texturizar. Como eu falei, eu quero pouca textura. Marco a boca e marco os olhinhos. É o mesmo processo da pecinha anterior. Agora, com a massa branca, eu uso o clareador também da Saramanil para deixar mais branquinha essa massa. E a régua de 3 milímetros, eu vou abrir e cortar aquele glacêzinho que fica em cima da cabeça do ginger. Passo o creme Nivea no cortador e tiro. Às vezes, a massa agarra um pouquinho no cortador, mas é só dar um toquinho de leve que já sai, já solta. Tiro todas as rebarbas e vou colar na peça. Eu gosto de usar água para colar. Então, tô passando uma água e colo na pecinha. Se vocês quiserem, pode dar o acabamento com a massa branca em cima, na lateral da cabeça do ginger. E vou cortar agora
para as outras duas peças. Com a tinta rosa escuro, eu vou pintar a bochecha, fazer 2 gotinhas na bochechinha do Ginger, para dar uma cor. Se vocês quiserem, pode também pintar uma sobrancelha. Agora, com a tinta creme e o pincel 423000 da Condor, que é um pincel macio, eu vou fazer uma luz na barriga, no centro dessa peça, na barriguinha do Ginger. Então, eu tiro bem o excesso da tinta no papel toalha e esfrego em movimentos circulares na peça. Agora, eu vou sombrear as laterais da peça. Como esse marrom é muito escuro, eu utilizo um marrom um pouco mais claro para ficar no tom que eu quero. Então, eu raspo o giz pastel no papel toalha e vou misturando até ficar no tom que eu quero. Então, com um pincel macio, pego um pincel macio, tiro o excesso e vou sombrear as laterais da peça. Para fazer esse processo, é necessário que a peça já esteja seca. Se ela estiver molhada, você vai manchar a peça. Então, ela tem que estar mais sequinha para fazer isso. Agora que eu sombreei, eu vou fazer aquele glacê que fica na mãozinha e nas perninhas do Ginger. Vou usar água, cuidado para não tirar o giz pastel que tá na peça. Vou fazer um zigue-zague e colocar na volta desse bracinho. Tiro o excesso atrás e faço nas outras extremidades da peça. Com a massa vermelha, eu vou tirar um lacinho, que vai ser a gravata daquele Ginger menor. Passo cola e colo na pecinha. No Ginger maior, eu vou fazer 2 bolinhas bem pequenininhas com a massa vermelha. E colo com cola também. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar também a tinta dimensional branca para fazer esse glacê no bracinho e nas perninhas. Agora, a gente vai fazer aquela frutinha que fica na cabeça do Ginger. São 3 bolinhas com a massa vermelha bem pequenininha e 2 gotinhas com a massa verde. Passa cola e cola na cabecinha do Ginger. E aí, tá pronta a nossa pecinha. Eu já tenho uma pronta, e agora a gente vai colocar esse arame galvanizado na peça. Esse é o arame número 16. Passo um pouquinho de cola e espeto na pecinha. E esse arame, para não ficar aparecendo muito, eu vou pintar com uma tinta acrílica. Esse que eu tô usando é o verde pistache. Então, a gente pega um pincel pequeno, hidrata na água. Sempre que a gente for usar um pincel, com exceção da luz seca, a gente sempre vai hidratar ele na água. Só aquele de luz seca que a gente usa ele sem a água. Aí, pinto todo esse arame. Não precisa pintar até embaixo, porque nós vamos espetar na latinha. E agora, a gente vai fazer esse detalhe essa plaquinha que a gente vai colocar na frente da lata. Eu tô usando essa estampa da Stamp Cri, que é um lançamento. Vou abrir uma massa na cor mais clarinho, um bege claro. Vou pegar a minha estampa. Esse é o lançamento da Stamp Cri. Vou pegar o dourado brilhante da Sara Manil
e vou passar, pode ser com o dedo mesmo. Essa é uma dica da Fabi Rodrigues. Eu passei pouco nessa peça, o ideal é passar um pouco mais, para ficar um pouco mais forte. E aí, eu coloco na minha massa. Venho com um lenço umedecido, tiro o excesso que está em volta. E agora, com um cortador redondo de 4 centímetros, eu corto essa plaquinha. Com o pincel macio, eu vou dar uma tirada, tirar o excesso do pozinho. Agora, com a massa verde musgo, e eu abri ele na régua de 3 milímetros, vou pegar o terceiro cortador do menor para o maior e cortar essa parte de baixo da nossa plaquinha. Agora, com esse kit de micro corações, como eu falei em outro vídeo já, eu sempre faço bastante desses coraçõezinhos e já deixo seco. Eu só afundo, pego um coraçãozinho e afundo na plaquinha. E aguardo a secagem. Eu já tenho uma bem sequinha. O vidro meu já está pintado. Eu pego uma fita da minha preferência e vou colar com a cola instantânea em volta do vidro. Mas eu só vou pôr uma gotinha no centro. Aí, coloquei a cola. Agora, eu vou pegar uma massa fresca. Coloquei ali, coloquei um pouco de cola, pouquinho só de massa, que é para facilitar na hora de colar essa plaquinha. E aperto bem. Como ela tá seca, eu posso apertar sem problema. E assim fica a nossa basezinha. Agora, nós pegamos um isopor. No caso, eu tô usando um tarugo de 5 centímetros, mas pode ser um pedaço de isopor que vocês tiverem em casa. E a gente vai colocar dentro desse vidro. Eu pego um pedacinho de massa, pode ser massa natural, vou colocar cola no fundo desse vidro ou da lata, coloco cola em cima novamente e coloco o isopor. Agora, com a massa verde musgo, eu abro, não precisa ser muito grossa, e com o cortador de 6 centímetros, eu vou cortar. Mas aí, vocês cortem de acordo com a borda do vidro de vocês, com o tamanho da borda. Passo uma colinha e colo essa massa verde. Agora, eu passo uma cola em cima e vou colocar um musgo, ou como alguns conhecem, barba de bode. Ajeito bem em cima, depois essa cola vai secar e vai sair essa cor branca. Vou pegar uns matinhos de plástico e vou colocar, vou arrumar de acordo com o meu gosto. Se tiver muito grande, vocês cortam. Se quiserem, pode usar também a cola de lantejoula para colar na superfície, mas a massa ainda tá fresquinha, então ela adere bem. E agora, eu vou pegar os gingers que eu fiz e colar. É bom passar uma colinha no arame, e daí é só espetar no arranjo de vocês. Eu coloquei 4 ginger, mas vocês podem colocar mais. Vou ajeitando aqueles matinhos de plástico. E esse pequenininho eu coloco na frente. E aí, terminamos a nossa pecinha decorativa. Espero que goste. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários.